Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos de hoje, né? Dia 25/11/2022, calendário cheio, depois de que ontem, né? A gente não teve nenhuma partida na NBA por conta, né, do dia de ação de graças, então hoje vamos trabalhar aí para fazer um filtro bem legal. Gosto desses dias aqui com vários jogos, ok? Não dá pra gente se concentrar em cada uma das partidas no ao vivo, mas pro pré-jogo a gente consegue fazer uma filtragem bem legal e trazer as melhores opções para vocês. Black Friday hoje, né? A gente já tá com a nossa mega promoção, R$25 nesse primeiro mês para você conhecer o nosso grupo VIP. Depois, se você não gostar, é só você cancelar aí, não vai ter nenhum custo adicional. E também a gente tinha um preço ali, né? Muito em conta no nosso grupo no nosso valor do grupo vitalício, né? Que é o valor que a gente cobra para a pessoa pagar só uma vez e ficar até o final da temporada. Para hoje, já exatamente nessa sexta-feira, a gente vai lançar mais uma promoção. As primeiras 5 pessoas interessadas no plano vitalício, seja ela já participante do nosso grupo VIP ou não, vai pagar somente R$100, então chama lá no WhatsApp, R$100 você vai estar pagando nesse plano vitalício, vai ficar com a gente até o final da temporada, lembrando que são somente as primeiras 5 pessoas, beleza? Quem não chegar, né, nessas 5 primeiras pessoas, a gente vai deixar aqui esse valor já na promoção de R$150, né, para vocês estarem acompanhando o nosso canal, nosso grupo com as nossas tips exclusivas e nosso material extra até o final da Season 22/23. Fechado? Meta de likes para esse vídeo de hoje, a meta de 170 likes, clica no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai conseguir bater essa meta, só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, e comenta aí o que você fez, né, antes de ontem, um dia que a gente conseguiu ser bem lucrativo, e o que você planeja para hoje também. Se você não conhece o Sexta de 3, tem vídeo aqui todos os dias a respeito de palpites da NBA, dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores, olhem os nossos desempenhos, as nossas análises, tirem sua própria conclusão e fique aí com a gente, se inscreve no canal e ativa os sininhos para não perder nada. Fechado? Vamos aqui de Charlotte Hornets e Minnesota Timberwolves para essa partida. O nosso palpite vai ser uma dupla que a gente vai fazer, né? A gente vai aqui na vitória simples do Minnesota Timberwolves e aliar com acima de 97,5 pontos deles. Então, a dupla vai ser vitória do Minnesota Timberwolves mais acima de 97,5 pontos do Minnesota Timberwolves. A odd vai estar pagando em torno de 1,50. A gente já pode ir lá na escalação que o LaMelo Ball segue de fora e Gordon Hayward, o segundo melhor jogador dos Hornets, pode não jogar hoje. Do lado ali do Minnesota Timberwolves, nenhum desfalque tão relevante assim, talvez apenas Kyle Anderson, mas ainda assim ele quer dúvida, é apenas um reserva. Importante reserva, bom jogador, mas ainda assim não é um jogador imprescindível não. Mas por que a gente acha que faz sentido essa vitória aqui do Minnesota Timberwolves se pontuando mais de 97 pontos? Bom, Minnesota vem de uma ótima sequência de vitórias e o Charlotte segue desfalcado de jogadores importantes, então ofensivamente eles não conseguem compensar a sua defesa ruim. Nos últimos 11 jogos seguidos entre as franquias, o Minnesota superou essas linhas de pontos com facilidade. Minnesota encara hoje uma defesa que não é das melhores, mas acima de tudo, os Wolves vêm de 5 vitórias seguidas e de 4 vitórias consecutivas fora de casa, todas pontuando acima dessas linhas e vencendo e jogando bem. Charlotte venceu apenas 2 jogos dos últimos 10 que fez, e todos eles contra times ruins ou desfalcados de jogadores importantes, sendo metade dessas partidas com seu melhor jogador à disposição, LaMelo Ball, que não joga hoje. Charlotte tem o segundo pior ataque dos últimos 10 jogos de toda a NBA, e Minnesota, nesse mesmo recorte, está entre os 10 melhores ataques em eficiência ofensiva. Defensivamente, o Minnesota está no meio da tabela, mas ainda assim à frente do Charlotte Hornets. Os Hornets têm um pior aproveitamento em bolas de 3 nesse recorte, o que torna a possibilidade do Minnesota se distanciar no placar de seus rivais à medida em que defendem um perímetro maior. Então a gente tem aqui um Minnesota mais saudável, no melhor momento, mesmo fora de casa, com melhor ataque e com uma melhor defesa. Aí a gente tem um Charlotte Hornets desfalcado, que por mais que jogue como mandante, só venceu 2 jogos dos últimos 10 e mais do que isso não consegue produzir ofensivamente. Diante de um time talentoso, com DeAndre Russell ali, Anthony Edwards, Rudy Gobert e também Karl-Anthony Towns, é difícil você acompanhar, até porque eles têm muito poder de fogo e talento para poder ferir acima de tudo o garrafão do Charlotte Hornets, que é muito fraco. São péssimos em rebotes ofensivos e defensivos, e mais do que isso, tem apenas o Mason Plumlee como jogador alto ali no garrafão, que não vai conseguir dar conta do Rudy Gobert e do Karl-Anthony Towns ao mesmo tempo. Então a gente tem um cenário muito favorável para a vitória do Timberwolves e acho que passar de 97 pontos ali, eles conseguem com facilidade. Fechado. Próxima partida que a gente vai analisar aqui para vocês, Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Nesse jogo a gente vai trabalhar com um HC positivo do lado do Philadelphia 76ers. Então nosso palpite é um handicap positivo do Philadelphia 76ers para essa partida aqui. Mas por que a gente acha que faz sentido esse mais 6.5 que a gente vai indicar para vocês? Repetindo, mais 6.5 para o Philadelphia 76ers é o nosso palpite para hoje. Independente do Philadelphia 76ers estar desfalcado ou não, essa é a melhor opção para essa partida. Não vou dizer que é uma entrada ali 100% segura, que tem grandes chances de bater,
ela tem grande chance de bater, né, senão não indicava aqui para vocês, mas eu diria que de hoje é a menos confiável, mas ainda assim com enorme potencial, não só por conta do Philadelphia 76ers, mas acima de tudo por conta do Orlando, que decepciona em muitas categorias. Vamos lá, os Sixers seguem bem desfalcados de jogadores importantes para a partida de hoje, mas eles têm uma vitória nos 2 jogos que fizeram e cobriram esse handicap nas 2 oportunidades. Fato é que eles conseguiram se virar bem defensivamente nesse período, encaram hoje um Orlando que não inspira confiança e que acima de tudo é o que motiva a nossa entrada hoje. Nos últimos 5 jogos, o Magic perdeu 4 e venceu apenas 1. Eles enfrentaram times de nível médio no máximo, nenhum time de alto nível e mesmo assim não conseguiram vencer. E só foram competitivos nessas derrotas uma vez contra o Indiana e perderam as partidas por uma diferença média de 11,75 pontos de diferença. Então, na maioria, eles não ficaram nem próximos do placar. Nesse recorte de 5 jogos, o Orlando se tornou a 4ª pior defesa da liga e é top 10 piores ataques em eficiência ofensiva. O que mostra que não só os resultados foram ruins, mas o desempenho foi terrível, sendo o 2º pior net rating da liga, que é um saldo, né, de eficiência ofensiva mais eficiência defensiva que os especialistas tiram para poder avaliar o saldo das equipes. Nos 2 jogos que fez desfalcado, os Sixers estiveram no meio da tabela no desempenho ofensivo e defensivo, e teve o 9º melhor net rating nesse calendário. Gosto de estar a favor da melhor defesa da partida, mas mais do que isso, o melhor técnico é o dos Sixers. Ele pode arranjar soluções para ser competitivo e por mais que Orlando seja favorito, investir no HC positivo contra defesas irregulares como a do Magic costuma ser um bom investimento. Nesse último recorte, Orlando e Sixers estiveram entre os 10 times mais lentos da NBA, então deve ser um jogo de paciência, cadenciado, onde a boa defesa pode tirar vantagem, mas que acima de tudo não deve ter momentos de estouro, onde Orlando Magic abre uma vantagem muito grande, acelerando o jogo, arremessando de 3, já que é uma das 10 piores deficiências nas bolas triplas que a gente tem na liga, e o 4º com o menor número de bolas triplas convertidas por jogo, no caso, o Orlando Magic, ou seja, eles estão ali top 5 dos piores em bolas de 3 em vários quesitos na NBA, e mais do que isso, encaram hoje uma boa defesa. Então não acho que eles possam tirar uma grande vantagem, eles são sim favoritos jogando sob seus domínios, mas eu gosto do mais 6.5 a favor do Philadelphia, porque a gente pode perder por até 6 pontos de diferença ou vencer a partida que a gente consegue o green. O que a gente não pode é perder por 7 de diferença ou mais, mas a gente teria que ter uma atuação muito forte do Magic e muito ruim do Philadelphia, coisa que recentemente não aconteceu. Agora vamos de New York Knicks e Portland Trail Blazers. Para essa partida um palpite de pontos, né? Vocês gostam bastante quando a gente traz palpites em pontos, porque a gente vem sendo bem assertivo e lucrativo nessas linhas aqui e no grupo VIP também, lembrando o menor preço do mercado, R$25. Hoje é o último dia para vocês aproveitarem. E as 5 pessoas que chamarem lá no WhatsApp primeiro vão garantir o nosso plano vitalício até o final da temporada por R$100. Beleza? Para essa partida aqui, a gente vai num acima de em pontos do Portland Trail Blazers. Então, o nosso palpite vai ser acima de 103,5 pontos do Portland Trail Blazers. Repetindo, acima de 103,5 pontos do Portland Trail Blazers. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, a gente trouxe muitas informações relevantes para isso. Knicks não é um time defensivo confiável nesse momento da competição. Então, o que faz o mercado acreditar em um under dos Blazers foi o desempenho deles contra os Caps e a ausência de Damian Lillard. Mas vamos combinar, perder o Damian Lillard é grave, mas enfrentar a boa defesa dos Caps é diferente de enfrentar a defesa ruim dos Knicks. Os Blazers são top 10 em eficiência nas bolas de 3 e os Knicks é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Os Blazers estão com seus principais jogadores à disposição, tirando o Damian Lillard. E eles têm poder de fogo para dar trabalho para os Knicks, que não são uma grande defesa, como eu disse para vocês. New York é uma das 10 piores eficiências defensivas da NBA e sofreu uma média de 117 pontos nos últimos 6 jogos. New York joga no 10º maior ritmo de toda a liga, então isso gera posse de bola para eles e para os rivais extras, em comparação com times mais lentos. Ou seja, quanto mais arremessos você dá por minuto, você economiza mais o relógio. Quanto mais economiza o relógio, mais chances de arremessar e de pontuação alta você tem. Então, Portland Trail Blazers pode tirar vantagem desse ritmo alto que o New York Knicks costuma implementar em suas partidas. Os Knicks têm o 3º pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Isso pode gerar pontos de segunda chance fáceis para os Blazers, com Nurkic e Jeremy Grant atuando ali no setor. Ou seja, o Blazers pode acertar muito de seus arremessos, principalmente no território triplo, já que o New York Knicks defende muito mal esse setor. Mas ao mesmo tempo, quando eles erram, eles podem recuperar rebotes ofensivos e ter pontos de segunda chance, cavar faltas, e mais do que isso, eles têm muita qualidade no setor. Com uma defesa de perímetro péssima, uma defesa geral ruim e um Blazers que está confortável com seu lado defensivo, é natural que Anthony Simons e Grant explorem o perímetro para ferir seus rivais e fiquem próximos do placar, mas acima de tudo, para pontuarem bem, explorarem as gigantes lacunas defensivas que existem no time do New York Knicks, que acima de tudo joga bem pressionado quando está dentro de casa. Então, acima de 103,5 pontos para o Blazers é o meu palpite para esse jogo.
A nossa análise para a partida entre Boston Celtics e Sacramento Kings será exclusiva do nosso grupo VIP, então a gente vai pular para Houston Rockets e Atlanta Hawks. Partida aqui que a gente acha que o mercado se equivocou, por mais que seja uma odd esmagada de 1,31. Acho que o Atlanta Hawks tem totais condições de ser bem produtivo nessa partida e vencer por uma boa diferença, eles que estão saudáveis e, acima de tudo, o Houston Rockets, que é ruim, seja dentro ou fora de casa e tá com dois jogadores importantes, jogadores ali titulares como Jason Tate de fora, como Sengun e Jalen Green como dúvida. Então a gente vai de handicap de menos 4.5 do Atlanta Hawks. Handicap menos 4.5 Hawks é o nosso palpite para hoje. Atlanta é um time bem superior ao Houston, pode estar mais saudável hoje também. Temos dúvidas importantes do lado dos Rockets, como eu disse para vocês, mas é visível que os principais jogadores dos Hawks estarão à disposição e isso já é o suficiente. Atlanta é a sexta melhor eficiência defensiva do mês, enquanto o Houston é a 26ª, ou seja, a quinta pior da liga no mês de novembro. No lado ofensivo, Atlanta e Houston estão entre os 10 piores da liga no mês, mas sabemos que o poder de fogo do Atlanta é superior, e o fato deles terem enfrentado só times do topo nesse mês 11 faz com que esses números deles sejam bem deturpados. Eles enfrentaram excelentes defesas, então é natural que eles estejam na parte de baixo junto com o Houston Rockets, mas também é natural, a tendência, né, é que a médio e longo prazo eles estejam pelo menos na metade de cima da tabela. Temos pelo menos os dois melhores jogadores em quadra a nosso favor. E no interior, a Atlanta é um dos 10 times com mais pontos no paint por jogo, enquanto o Houston é um dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor. E só não sofrem mais porque os times sabem que é fácil pontuar com eles na linha de 3 pontos. Então, nem sempre eles exploram o paint, o que significa que o Houston Rockets poderia ser ainda pior nesse setor, e John Collins, Capela e Okongwu poderiam muito bem ferir bastante, né, o garrafão do Houston, ainda mais se o Sengun nem jogar. A Atlanta venceu 4 dos últimos 5 confrontos contra o Houston Rockets e não perde para eles fora de casa desde 2019. Nesse período de vitórias, a Atlanta venceu todos os jogos por 10, 16, 29 e 12 pontos de diferença. Houston perdeu todos os últimos 4 jogos em casa por uma diferença de pelo menos 8 pontos nessa temporada. E finalmente os Hawks podem ter um jogo mais fácil para desenvolver o seu jogo, vencerem e convencerem. Então a gente tem aqui um cenário muito favorável, melhor ataque, melhor defesa, melhor de jogadores, um time que já é ruim possivelmente desfalcado, um histórico recente favorável para o Atlanta Hawks, negativo para o Houston Rockets e um histórico entre essas equipes bem favorável, já que os Hawks venceram a maioria dos jogos e não perdem em Houston desde 2019. Então vamos explorar isso. O Houston Rockets é um time que defende mal o perímetro, então Trae Young pode explorar isso, assim como o DeAndre Hunter, e também é um time que tem dificuldades em defender o garrafão, ou seja, dá para com John Collins e com Capela e Okongwu, o Atlanta Hawks ferir o Houston de várias maneiras. E caso eles não consigam convencer ofensivamente, defensivamente eles podem se sobressair, já que o Houston tem uma eficiência ofensiva ruim e o Atlanta é uma das melhores defesas, principalmente de perímetro, onde os Rockets mais gostam de executar seus arremessos, muito boa, beleza? A partida entre Indiana Pacers e Brooklyn Nets também vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, bem como Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans e Miami Heat e Washington Wizards, beleza? A partida entre Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers, a gente também vai passar exclusivamente lá para vocês e bora partir para um palpite exclusivo aqui para vocês que a gente desenvolveu. Tem bons argumentos para dar um over no jogo entre OKC e Chicago Bulls. Para essa partida, a gente vai investir em um jogador. Sim, para essa partida a gente vai investir em uma linha de jogador para vocês conseguirem uma odd interessante. Lembrando que as linhas de jogadores geralmente estão ali de 1,66 para cima e a gente tem uma em torno de 1,80 do acima de 11,5 rebotes do Vucevic. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, nos últimos 5 jogos do Nikola Vucevic contra o Oklahoma City Thunder, ele conseguiu 12,8 rebotes de média. E com a camisa do Chicago Bulls, que ele fez 2 partidas contra esse mesmo adversário, não só ele arrebentou na linha de pontos, mas também ele conseguiu 15 rebotes nas 2 partidas que fez, ou seja, média de 15 rebotes por jogo contra o Oklahoma com a camisa do Chicago Bulls. Por mais que a linha pareça alta, ele vem correspondendo recentemente a um jogador que concentra toda essa estatística de rebotes para si dentro desse elenco do Chicago Bulls. Acontece que contra times que oferecem rebotes fáceis, ele costuma ir bem, e o OKC é um desses casos. O OKC é o líder da NBA em rebotes cedidos por jogo para os adversários, e o melhor é que eles gostam dos arremessos curtos, principalmente com Shai Gilgeous-Alexander fazendo step back ali no paint, o que facilita, né, a cada erro
rebotes fáceis para pivôs, como por exemplo é o caso do Nikola Vucevic. Nos últimos 3 jogos, o OKC cedeu 62,3 rebotes de média para seus rivais por partida. Então, diante de números como esses, eu acredito que o Vucevic possa pegar pelo menos um rebote a mais do que a própria média dele, que já é de 11 por jogo. Vucevic sequer vai ter um concorrente nessa briga pelo garrafão, já que o OKC tem um time baixo, mas mais do que isso, seu principal reboteiro é Josh Giddey, jogador que é armador e joga muito longe do aro, e acima de tudo, garante principalmente os rebotes defensivos. Ele não vai brigar pelos rebotes ofensivos, o que facilita ainda mais a vida do Nikola Vucevic, que é um dos jogadores mais altos que estará em quadra, é o melhor reboteiro que estará em quadra, e vai enfrentar um adversário que arremessa muito, não tem uma eficiência ofensiva alta, ou seja, erros significam rebotes, mais do que isso, abusam bastante do arremesso curto, de média e curta distância, o que facilita a recuperação de posses para pivôs. Eles são péssimos nas bolas de 3, então dificilmente, ainda mais que o Chicago Bulls também não é tão bom nas bolas triplas, eles vão precisar, explorar o perímetro para serem vencedores. Então, a tendência é que a gente tenha vários arremessos curtos e várias possibilidades do Vucevic recuperar rebotes e, mais do que isso, ultrapassar a linha de acima de 11,5 rebotes que a gente indicou para vocês. Repetindo, acima de 11,5 rebotes, Nikola Vucevic, jogador do Chicago Bulls, é o nosso palpite para a partida entre o OKC e Chicago Bulls. E agora a gente vai seguir mais uma vez aqui, com um palpite de jogador para vocês na partida entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs. Nos últimos 10 jogos contra os Spurs, o LeBron tem uma média de 9,8 assistências por jogo, o que é bem relevante. Mas se a gente diminuir esse recorte aqui para os últimos 5 jogos, que é um recorte um pouco mais próximo que a gente tem de 2022, ele tem 9 assistências por partida contra o San Antonio Spurs. Lembrou? Tem uma média de praticamente 7 assistências por jogo nessa temporada. Mas fazer uma a mais contra o time que mais cede assistências por jogo na liga e com Anthony Davis pontuando em alto nível deve ser mais fácil do que se espera. Spurs costuma deixar espaços e é uma das piores defesas da NBA no mês. Com isso, todo passe para chute pode ter chances de se tornar em pontos e mais do que isso assistências para o LeBron. Ele que é um dos maiores passadores da história. Como eu disse, a gente teve 100% de greens em assistências contra os Spurs nessa temporada. E o fato dos Lakers serem um time pouco confiável, ainda mais fora de casa, faz com que esse jogo possa exigir mais minutos do que o normal para o King James. Ter tempo de fazer esse acima de para fazer esse acima de 7,5 assistências. Então, acima de 7,5 assistências do LeBron James é o nosso palpite para hoje. As equipes se enfrentaram recentemente e tivemos um over nas assistências do Westbrook lá no nosso grupo VIP. E hoje eu acredito que qualquer grande passador, para você trabalhar ali com linhas em acima de contra o San Antonio Spurs, tem um potencial de lucro, inclusive nessa própria partida. A gente decidiu selecionar o LeBron James porque ele é o passador mais inteligente, é o cara que tem melhor conexão ali com o Anthony Davis e deve ter o maior tempo de quadra em comparação com o Russell Westbrook. Mas se você quiser investir ali nas linhas de assistências do Westbrook, do Patrick Beverley ou até propriamente ali do Anthony Davis, vale a pena, vale o risco sempre contra o San Antonio Spurs, mas vamos priorizar o King James porque de fato ele vai querer dar show no seu retorno, principalmente porque o adversário não tem grandes defensores no garrafão. Ponte aérea deve ser ali muito frequente do LeBron para o AD nessa partida de hoje. Bom, pessoal, esse foi os palpites de hoje, Lembrando que tem algumas outras partidas que a gente poderia comentar aqui, mas a gente vai deixar exclusivo para o nosso grupo VIP. Muitas pessoas perguntam por que a gente não avalia todas as partidas. Bom, pessoal, tem partida que de fato não é tão lucrativa. A gente ficar forçando só vai prejudicar a gente, vai prejudicar vocês. Então, a gente está sempre fazendo um filtro legal, trazendo para vocês e deixando um ou outro filtro ali mais interessante para trazer lá para o grupo VIP. Então participem, R$25 além de palpites exclusivos e extras, você vai ter uma análise aprofundada, todos os dados coletados que a gente faz aqui nos vídeos para vocês em texto, para vocês darem uma olhada lá e mais do que isso, adquirirem muito conhecimento. Nosso grupo serve como uma plataforma de aprendizagem, para você ser mais lucrativo, ganhar dinheiro com apostas esportivas e mais do que isso, adquirir conhecimento. Então, participem lá, lembrando que as 5 primeiras pessoas que chamarem vão pagar apenas R$100 no plano vitalício. Essa promoção de R$25 no primeiro mês só vai até hoje, às 23h59. Então, deu meia-noite, acabou a promoção e a gente vai voltar para o valor base de R$40 por mês. Fechado? Muito obrigado pela sua audiência e falou!